Olá pessoal, tudo bom? Vamos então para a gravação deste áudio e vídeo do episódio número 5 da nossa coluna digital do Pasto ao Prato. Coluna que sempre sai na publicação mensal da revista G, mas também que nós estamos compartilhando com vídeos e áudios pela internet. Tanto colunas ou textos recentes, como alguns mais antigos. Desta vez, no episódio 5, eu busquei um razoavelmente recente, do início deste ano, de fevereiro de 2023, que na época me gerou bons contatos, bastante gente me procurou, me contatou, criticou, sugeriu, apoiou. E o texto se chama Selecionadores, Jurados, Ambiente ou Mercado, publicado em fevereiro de 2023. Participo de vários grupos de WhatsApp. Já nem sei se é bom ou não. É uma dúvida, né? Tantos grupos. Alguns deles são específicos de selecionadores de raça pura. É a turma do Angus, do Brangus, do Hereford, do Braford, do Charolês, do Devon. Enfim, as raças que utilizamos e selecionamos aqui nessa pecuária do sul do Brasil. Ali é o espaço onde podemos discutir os desafios na produção de reprodutores, na comercialização e, eventualmente, da seleção dos animais. Não está fora de ordem, pois o que menos observo são discussões sobre seleção nos grupos de selecionadores. Não é trocadilho, não é crítica, é uma constatação. Pouco vejo falar de seleção nos grupos de selecionadores. Talvez o assunto de seleção já esteja meio superado, talvez a maioria já se rendeu aos programas de melhoramento e vamos correr atrás dos números. Talvez nem valha a pena começar essa conversa, pois seleção é tema como política e religião. Áreas da vida onde a lente fica meio desfocada pelas paixões ou embaçada pelas lágrimas. Recentemente, eu li uma boa troca de mensagem sobre animais mais selecionados pela natureza do que pela mão do homem. Entrou em pauta a necessária discussão sobre adaptação ao meio ou seleção para a produção, para a famosa performance. Me contive e não participei. Fiquei até orgulhoso de mim. Não entrar nesse ringue deve ser amadurecimento. Maturidade um pouco tardia minha. Apesar de porte médio, eu devo ter biotipo tardio, que precisa quase 50 anos para não entrar numa discussão, num grupo de WhatsApp que não foi chamado. Daquela boa e espontânea discussão me veio a ideia desse texto. A minha fonte de ideias estava meio seca, como a estiagem que ocorreu no Rio Grande do Sul, e os grupos me hidrataram. Bueno, e a pergunta? Selecionamos os bovinos pela cabeça dos jurados, pelas forças da natureza ou pelas orientações do mercado? Um termo que ouço repetidamente é o tal padrão racial. Temos que preservar a pureza, o estándar, o selo, a beleza, a nobreza da raça. Já ouviu algo assim semelhante? Duvido que não. Mas como foram estabelecidos os tais padrões raciais? Um grupo de criadores une-se, forma uma associação de raça e descreve o que é padrão naquela raça e o que não é. Regulamenta-se, aplica-se. As intenções são as melhores. O objetivo é multiplicar animais com aquelas características produtivas do grupo inicial e o visual dos animais é que é a ferramenta usada para isso. O visual é tipo uma capa ou tampa dos genes que buscamos. Garrafa com Coca-Cola deve ter Coca-Cola dentro. O que me aborrece nas discussões sobre caracterização racial são algumas visões um pouco extremadas ou radicais. Exemplo: a cabeça do Angus é assim. Se não for, não é Angus. É atípico, é impuro, etc. Parte-se do pressuposto que a pureza está conectada
intimamente com um padrão visual. Porém, esse padrão visual defendido é o retrato de um período do tempo. É a cabeça do Angus nas fotos dos anos 50 e 60, talvez. É um desenho num adesivo ou logotipo. É um período da linha do tempo da raça e do que era mais buscado ou multiplicado. Eu visitei a Aberdeen Angus Cattle Society, em Perth, na Escócia, em janeiro de 2009. É a entidade que controla a raça no Reino Unido desde 1879. E eu fiquei um pouco surpreso que a maioria das imagens que vi lá não se pareciam com os animais que chamávamos aqui de Angus original, escocês ou mais puro. A entidade é quase uma viagem no tempo, cheia de vacas e touros importantes, empalhados pelas paredes. Entre eles estava o desenho da Old Granny 125, vaca da geração 1824. Uma das matrizes mais famosas e fundadoras da raça. Essa matriz morreu aos 35 anos e teve 29 produtos. Ela tinha uma cabeça grande e comprida. Perguntei sobre se chamamos de original. Pata curta, cabeça bem pequenininha. Eles me responderam que a raça foi assim um período da história. Por lá também vi várias fotos ou desenhos de animais com ubres brancos e ventres manchados. Nossa, é quase pornografia. Manchas brancas. Mas isto não é impureza, Veloso? Resposta: não sei responder. Vamos consultar os regulamentos. Aos que visitaram a Associação Argentina de Angus, no bairro Palermo, ali ao lado do Parque de Exposições, basta lembrar os quadros dos grandes campeões desde 1908 até a atualidade. A raça encolheu, cresceu, encolheu de novo e assim segue. E as cabeças acompanharam os corpos, naturalmente. Cabeça pequena em corpo grande, pouco provável. Curiosamente, o touro de 1908 é bem parecido com o que buscamos hoje. Eu e o colega Dimas Rocha participamos da 27ª Escuela de Jurados Angus, lá em 2013. 5 dias de imersão Angus e esta parede cheia de quadros nos inquietou. As exposições já nortearam ou norteiam ainda a seleção de alguns rebanhos. Entende-se que avaliaremos animais que tiveram as melhores condições de criação disponível e que, simplificadamente, as diferenças visuais são a genética. Agrupamos os animais em categorias por idade e o jurado aparta o que tiver de melhor. Junta os melhores novos com os melhores mais velhos e sai um grande campeão. Na sequência, massificamos o uso desta genética e esperamos que os produtos sejam os melhores animais no campo. Às vezes ocorre, às vezes não. São conhecidos de todos as campeãs que deixaram muito poucos filhos ou não deixaram nenhum. São conhecidos os campeões que se tornaram pais DECA 1 nos sumários, ou seja, os seus filhos estão entre os 10% piores da raça quando avaliados em um programa de melhoramento. A genética foi para o mundo real e trupicou pela estrada esburacada. As raças de leite adotaram faz vários anos o conceito do True Type, ou seja, da vaca ideal fenotipicamente. Abordei esse assunto no texto Mirem-se no exemplo daquelas vacas leiteiras, fevereiro de 2016. Está aí um bom texto para gravarmos aqui nessa coluna digital. Na época, comentei que o modelo de vaca eleito pelos criadores havia sido atualizado em 2012, na 127ª, 127, reunião anual de negócios da Associação Holstein dos Estados Unidos. A pecuária de leite evolui e a vaca True Type também. Não sei de notícias da vaca True Type nas raças de corte. Temos dificuldade de realizar essas discussões em forma de colegiado
e depois aceitar e aplicar as resoluções do grupo. Talvez existam mais criadores buscando o seu tipo de gado e o seu true type do que a lenta discussão dos possíveis rumos de sua raça. Alguns corajosos fazem o seu caminho solo, selecionam o que acreditam, fixam as características no seu rebanho e esperam que o tempo e o mercado reconheçam o valor daquela construção. O mercado é um grande norteador do que criamos e selecionamos, mas a indústria não tem preocupação se o que ela nos pede é muito caro para ser produzido, especialmente em relação ao rebanho de cria. Os frigoríficos não estão errados, estão somente buscando processar o que mais vende-se ou o que mais lhe pedem. Se foi um terneiro bolita de 300 quilos vivo, vamos abater. Se é um boi pesado para exportação com 300 quilos de carcaça, vamos comprar. É simples assim. Essa preocupação de tipo animal é o dilema dos selecionadores. Como equilibrar a genética mais eficiente para o campo, para os compradores de touros, para a indústria e para o consumidor de carne. É uma tarefa complexa. Alguns bons selecionadores trabalharam muito, fizeram muito descarte, fizeram muitas medições, chegaram num touro produtivo e adaptado às nossas condições. A parte que parecia mais difícil foi feita. Talvez. Agora é o momento dos demais selecionadores e pecuaristas usarem este bom touro nacional. Talvez a tarefa mais difícil seja essa. Deixei a seguinte nota ao final do texto. Deixo as minhas homenagens ao Sr. Leonildo Potter, criador de Dom Pedrito da agropecuária Quiri. Faleceu no dia que escrevi esse texto. Criou, selecionou e comercializou o Angus que acreditava ser o mais produtivo para os seus clientes. Viveu a alegria de ver os seus touros sendo muito disputados nas pistas de remate. Admiro seu trabalho desde o Quiri N18, que conhecia ainda nas visitas da faculdade. Sempre torci e sigo torcendo pela turma da Quiri. Esse texto foi publicado na coluna do Pasto ao Prato, da revista G, em fevereiro de 2023, com a provocação: selecionadores, jurados, ambiente ou mercado. Me parece que, de fato, jurados e mercado estão determinando mais as decisões dos selecionadores do que o ambiente. É uma boa discussão, é uma discussão que se renova, que iniciou num grupo de WhatsApp, veio para um texto na revista, para um texto na internet, e que agora talvez a gente dê mais um passo com esta versão digital da coluna do Pasto ao Prato, episódio número 5, através aqui do YouTube e do áudio no Spotify. Interajam conosco, nos enviem sugestões, críticas, considerações, correções. Toda a interação, toda a participação é muito bem-vinda, nos enriquece, nos faz melhorar e talvez até, quando necessário, corrigir algo dito aqui, reparar, esclarecer. Muito obrigado, pessoal. Vamos nessa jornada aí de troca de informações e estamos bem satisfeitos e animados com essa jornada, com esse caminho que nós estamos percorrendo através do compartilhamento das colunas do Pasto ao Prato por aqui. Um abraço a todos e nos vemos no episódio número 6.